A gente viu que o Gruden, ele tem como proposta a ideia da influência expressa, não é? Que a ideia de que o cristão, ele precisa influenciar a política. E que influenciar a política, o problema é, o que significa essa influência na política? Significa ele entrar ou não num partido? Significa ele se candidatar a um cargo público? Eu queria falar um pouco em especial, principalmente do contexto evangélico. Porque no contexto evangélico, a gente sofre, em primeiro lugar, por causa de uma crise de representatividade política. Por quê? Porque a gente não fez o dever de casa. Porque na nossa cabeça, o crente, para servir a Deus, basta ele cantar ou pregar. Porque a gente não conseguiu ainda demonstrar de uma maneira clara, de uma maneira precisa, que servir a Deus não se reduz apenas a cantar, tocar um instrumento ou pregar. De que a gente precisa exercer influência na nossa cultura, e para exercer influência na nossa cultura, a gente precisa, em primeiro lugar, desenvolver uma atitude encarnacional, ou seja, uma atitude que tome a doutrina da encarnação como base, como fundamento. E o que é a doutrina da encarnação, se não o conhecimento que o máximo, o conhecimento mais profundo que a gente tem de Deus, levando em conta o fato de que Deus se revelou a nós participando da nossa vida, participando da nossa cultura. Então, se alguém quer tornar o nome de Deus conhecido, se um cristão quer tomar o nome de Deus conhecido na cultura que ele vive, ele vai precisar participar da cultura. Por isso, não adianta você pegar, por exemplo, um helicóptero e sobrevoar o campus universitário e de lá de cima jogar folheto. Porque nesse sentido, a nossa influência exige que a gente participe da cultura. A gente é capaz de investir em missionários que vão estudar durante, 7, 8 anos, para aprender a cultura, a língua de um determinado país, e às vezes, e aqui eu estou me referindo em especial àqueles países que são mais resistentes, são mais radicais contra o Evangelho, não é? E a gente é capaz de investir pesado, e eles passam anos estudando. Dependendo do projeto, eles precisam aprender uma outra profissão, isso significa fazer uma outra faculdade, porque quando eles vão entrar no campo missionário, eles precisam acertar o alvo, eles não podem errar, porque qualquer ação errada num território hostil ao Evangelho pode representar o atraso de 10 anos de trabalho minucioso que foi feito. A gente também tem um campo, uma janela 10x40, um campo não alcançado, um território não alcançado, que é a universidade, por exemplo.
E para ser um missionário na universidade, para ser alguém que vai influenciar a universidade, em primeiro lugar, a gente precisa que a igreja, da mesma forma que envia missionários fora do país, para fora do país, e dão para eles um preparo fundamental para que eles possam de fato influenciar a cultura para onde eles vão pregar o evangelho, a mesma coisa precisaria ser feita na universidade. E eu lhes faço uma pergunta: quantas de nossas igrejas estão investindo em jovens talentosos para que eles que, por exemplo, se interessam por biologia, química, zootecnia, que se interessam por qualquer outra matéria ou disciplina universitária, e diga assim: olha, a igreja vai investir em você, para você ser um universitário, estudar, fazer mestrado, doutorado, mas a gente não quer que você seja mais um, a gente quer que você seja o melhor, mas para isso a gente vai investir em você. E você não precisa se preocupar com dinheiro, correndo atrás de um monte de coisas, porque você precisa ter tempo para estudar, porque se você não tiver tempo para estudar, você não vai conseguir ser professor universitário e conseguir de fato ser ouvido pela comunidade e mostrar a relevância da sua cosmovisão no mundo. Isso não acontece, sabe por quê? Porque a gente está em pecado. O nome disso é omissão. A gente não sabe fazer missão em casa. A gente não sabe trabalhar no nosso contexto cultural. E para isso, a igreja precisa repensar. Aí fica aquele mimimi na igreja. Ai, a gente só tem, a bancada evangélica é um horror. É um horror por sua culpa. É um horror por minha culpa. A culpa é da igreja. Se hoje a gente tem políticos evangélicos ruins, é porque a gente não conseguiu em nenhum momento preparar um bom político para estar lá. Porque em algum momento a gente achava o seguinte: para ser político não precisa estudar. Porque na nossa cabeça, para ser pastor não precisa estudar. Ah, missionário, não dei certo na faculdade que eu queria, vou ser missionário. Já começa por aí o nosso pecado. É pecado porque está tratando a arte e aquilo que nos deu de forma leviana. Então, se hoje os nossos políticos evangélicos não sabem quem é Montesquieu e acham que Montesquieu é um pintor francês e que a teoria dos três poderes deve ser alguma coisa relacionada à doutrina da Trindade, o tamanho dessa ignorância reflete exatamente essa nossa incapacidade de entender que para influenciar no mundo que a gente vive, a gente tem que fazer o dever de casa. Prova disso é a crise ministerial de pastores que não conseguem entender que se agora eles vão para a política, eles precisam tomar essa decisão de ir para a política e não precisa usar o fato de ser pastor para dar credibilidade para voto. Que a credibilidade do voto seja pela sua competência e não por recurso marqueteiro. A gente precisa ter ciência da nossa vocação. E isso só acontece, em primeiro lugar, a gente moralizar o pastor brasileiro. A gente precisa entender que o pastor ele precisa ser competente sim. Ele precisa ser bom sim naquilo que ele faz. E ele precisa fazer o melhor, assim como um profissional liberal, um cara que vai se dedicar numa faculdade para estudar direito. Ele tem que estudar muito, tem que ralar muito se ele quiser ser juiz. Se ele quiser exercer a matéria da teoria jurídica, ele vai ter que estudar, porque não tem como ele não fazer isso. Um pastor tem que entender que ele tem que fazer a mesma coisa com a Bíblia. Ele tem que fazer com a cultura, tem que fazer exegese cultural e exegese bíblica o tempo todo. Então a gente não pode achar que é pastor só porque fala bem. Veja como a gente está na igreja, bastou parecer alguém na igreja que fala bem. Olha, isso aí vai dar um bom pastor.
O que vai dar um bom pastor é ética, moral, cosmovisão cristã, conversão. A gente precisa de pastor convertido, porque não existe pastor convertido que não sinta a vergonha da ignorância bíblica que tem. É claro que a gente pode ter pastores leigos, é claro que não existe nenhuma impossibilidade de um leigo ser pastor, mas o fato de um leigo poder ser pastor não justifica a ignorância. Nada justifica a ignorância, a não ser a própria ignorância. E nesse sentido, enquanto a gente não modificar a nossa maneira de conceber a nossa relação com o mundo, e que a gente não pode pular etapas, eu fico impressionado com a juventude hoje. Não adianta, se a gente pular etapas de formação, a gente não vai conseguir a maturidade que precisa. A gente tem que aprender a ralar. O jovem não quer mais aprender a ralar, por quê? Por que está demorando tanto para sair da casa do papai e da mamãe? Por que a gente fica tanto no PlayStation? Mente cativa. A gente precisa amadurecer com a vida. A gente precisa de alguma forma reencontrar a sensibilidade para entender que tem virtudes, como por exemplo a prudência, que a gente só conquista e só prova dela com tempo. A maturidade leva tempo. Não adianta você ler 300 mil livros. Não é a quantidade de laudas, de páginas que vai fazer de você uma pessoa analítica e com uma análise profunda. Por isso que Helmut Tillich, ele vai dizer naquele livro lá, Recomendações a Jovens Pastores e Teólogos, que enquanto você é adolescente, você não pode cantar. Porque o adolescente ainda não dá, a voz ainda não está pronta. Então assim o seminarista, assim o pastor. A gente tem que aprender que para ser pastor de verdade, vai levar tempo. E a igreja precisa de jovens pastores que aceitam desafio de resistir à tentação de queimar etapas, de pular etapas, de sabe, construir uma reflexão que leva tempo. Quando a gente pensa a realidade da relação entre o cristão e o mundo que ele vive, em especial aqui no nosso contexto brasileiro, a gente precisa se fazer a pergunta, mas Jonas, nosso contexto é complexo. Você acabou de dizer que a gente tem um monte de partidos e a maior parte desses partidos tem uma visão política, uma ideologia bastante... tem uma ideologia majoritária. Em primeiro lugar, a gente precisa ser capaz de identificar ideologias que na sua natureza são anticristãs. Qualquer ideologia, por exemplo, que adote uma análise materialista ou naturalista da realidade, ela é incompatível com o cristianismo, é incompatível com a visão bíblica do mundo. Por isso não dá para você ser materialista cristão. Não é? Você pode ser ateu cristão? A não ser que você vire uma espécie de fantasma, de um simulacro, ou então de uma grande piada. E piada tem em todo lugar, inclusive na Inglaterra. Tem umas piadas lá que se dizem ateus cristãos. Mas isso é contraditório. E são pastores. Imagina, você tem que aprender, um pastor assim, não? Você precisa aprender a viver como se Deus não existisse. Deus não vai te salvar das agruras da vida. Você tem que aprender a lidar com o sofrimento existencial que você está vivendo e viver isso como se Deus não existisse. E aí todo mundo, no meio do sermão, sendo desafiado a viver como se Deus não existisse, ele resolve concluir o sermão. Agora, irmãos, vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a viver como se Ele não existisse. É o tamanho da inconsistência e da incoerência que tem que assustar a gente.
A gente tem que se assustar com a incoerência assim. Então, não dá para você ser materialista, ateu, acreditar, por exemplo, que o mundo é resultado de alguma acaso natural ou de alguma causa natural e não divina e não sobrenatural, e ao mesmo tempo acreditar na Bíblia. Então a gente tem que fazer análises das ideologias e perceber que elas não são ingênuas, nenhuma ideologia é ingênua. Toda ideologia quer conquistar a tua mente. E aí naturalmente você faz a pergunta, Jonas, então qual seria a ideologia mais apropriada para a cosmovisão cristã? Você vai perceber que uns vão dizer que não, claro que são as ideologias que favorecem os pobres. Portanto, as ideologias que de alguma forma ajudam o sofrido. Não, acho que pode ser uma ideologia que favorece uma menor amplitude do poder do Estado sobre o comércio, sobre o mercado. Você pode escolher qualquer uma ideologia e você discursar defendendo que ela é a melhor ideologia que defende a sua posição cristã. Você pode dizer o seguinte, bom, você é cristão, qual é a tua ideologia? Você é de esquerda ou de direita? Você pode simplesmente, jocosamente responder, depende do lado que eu tiver. Se você estiver à minha direita, eu sou esquerda. Se você estiver à minha esquerda, eu sou a direita. É claro que você pode assumir uma posição extremamente escorregadia, já que o cristianismo não se reduz a nenhuma ideologia, então eu não vou me preocupar com nenhuma ideologia e não vou julgar nenhuma ideologia. Bruce Nichols, num livro que ele se dedica a pensar sobre a relação do evangelho e a cultura, no que diz respeito à contextualização, ele diz o seguinte: não existe uma cultura em que o evangelho seja seu hóspede. Portanto, não há uma ideologia que o cristianismo ou o evangelho se acomode de uma tal maneira que ele se sinta à vontade. Porque o evangelho sempre vai ser, diz Nichols, o juiz e o redentor de toda a cultura. Então, nesse sentido, todas as ideologias precisam ser julgadas pelo evangelho. E se elas querem seguir e se alinharem com o evangelho, elas precisam ser redimidas pelo padrão do evangelho. A grande pergunta é essa: será que as ideologias, todas elas, são capazes de abrir mão de seus postulados para concordarem com o evangelho? É nesse sentido que a maior tentação, principalmente olhando esse nosso quadro hoje aqui, acreditar que o conservadorismo seja, portanto, a salvação dos cristãos evangélicos no Brasil. Deixa eu dar uma opinião pessoal sobre isso, depois eu volto. Apesar de estar dando opinião o tempo todo aqui. De fato, eu acredito que a agenda conservadora, ela tem muito mais sensibilidade para a visão cristã de mundo. Tem muito mais pontos em comuns do que a gente possa imaginar. Mas com isso não estou dizendo, e nem gostaria de que você entendesse que o conservadorismo e o evangelicalismo, ou a pregação do evangelho, ou simplesmente o cristianismo, seja compatível com o conservadorismo ipsis literis. Porque pelo menos um ponto do conservadorismo, pelo menos um, seria suficiente para que a gente ligasse toda a nossa sinal de alerta, que se chama o grande ídolo chamado tradição. A gente pode acreditar tanto na tradição, que a gente pode esquecer de palavras tão poderosas como foi a de Jesus, quando ele foi abordado pelos fariseus e escribas, porque seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Obviamente,
ao que parece, ele tinha lavado as mãos, porque não questionam Jesus, questionam os discípulos. Pode ser, como pode não ser, isso é só uma elucubração. E aí Jesus, quando olha para eles, diz o quê? Por causa da vossa tradição, vocês têm invalidado a palavra de Deus. A gente pode, em nome da tradição, submeter o Evangelho a uma tradição. E todas as vezes que a gente considera a tradição a coisa mais importante, a gente está transformando a nossa tradição na salvação de nossa alma. E a linha é muito tênue. Porque a tradição em si não é ruim. O que é ruim é fazer da tradição um ídolo. Teu filho é uma bênção. O problema não é o teu filho. O problema é fazer do teu filho um ídolo. E você, ao fazer do teu filho um ídolo, você nunca vai saber, e ele tampouco, o que é dar um beijo num filho e o que é ser amado por um pai. Porque a única coisa que você e ele vão experimentar é o beijo de um idólatra e a sensação de que você não é mais um filho, mas sim um ídolo. E todo ídolo vive frustrado na vida, porque nunca vai conseguir dar para o idólatra aquilo que só Deus pode dar. Então o problema do ídolo é que ele sempre transforma coisas boas em coisas que vão trazer sempre para a gente experiências bastante negativas. Deus precisa ser adorado sobre todas as coisas, para que todas as coisas sejam amadas como elas devem ser amadas, inclusive as ideologias. Pastor, mas eu sou cristão, gostei aí da ideia do Gruden, e gostaria muito de influenciar a política, mas não dá para fazer política sem partido. Eu tenho que me filiar a um partido. E olha a lista dos partidos que apareceram aqui. Qual que eu me filio? Quem foi que disse que para você influenciar o governo, você precisa fazer parte de um partido? Por que a gente precisa fazer parte de um partido para influenciar um governo? Por que a gente acredita que só existe uma maneira de influenciar o governo e a política? É claro que você fazer parte de um partido, e é a única maneira de você ser um candidato no Brasil. Você não fazendo parte de um partido. Mesmo a despeito de saber que as pessoas não votam por causa do partido. Votam por causa de se você é bonitinho, inteligente, se você é legal, se suas ideias são bacanas. O que importa é saber que essa é apenas uma maneira de influenciar o governo. Existem muitas outras. Quando você entra numa universidade e você começa a dar aula numa universidade, as tuas ideias vão influenciar os teus alunos. A experiência que eu tive na PUC de São Paulo foi ver, todas as vezes que eu evangelizava um amigo, ele tinha aula com um professor ateu, e o professor ateu era maravilhoso, porque é super competente. Dava uma aula que realmente era maravilhosa, muito boa. Ele olhava para mim no final e dizia: Jonas, não dá, olha que cara legal. Ele está certo. Não tem nenhum evangélico dando aula aqui, tem? Está entendendo o tamanho do nosso pecado? A gente pode influenciar a política como um intelectual numa universidade. Você pode influenciar a política como juiz, como um advogado. Tem várias, como um economista. Tem várias maneiras de você influenciar a política, sem que você precise necessariamente ser adepto de uma ideologia. No entanto, isso não significa que você escolher uma ideologia, você esteja de todo equivocado. Principalmente se você tiver consciência de que uma ideologia
que pode te servir para ajudar a pensar melhor alguns quadros da cultura, se você for capaz de pensar esta ideologia como uma ideologia, apenas como uma forma de pensar, que te dá apenas uma parte do real e nunca o todo. Portanto, você pode usar uma ideologia que de alguma forma não enxergue o todo, mas parta de alguns princípios que não vão agredir as Escrituras, e simplesmente a partir deles usar esses elementos para você simplesmente influenciar a cultura. Mas daí você adotar uma ideologia como sendo a única salvação da miséria humana e da situação da justiça social no mundo, é superestimar demais aquilo que tem pouco poder para salvar, ou nenhum. Eu queria terminar os nossos 3 dias, como pastor, pregando, mas eu tenho pouco tempo. Eu queria apresentar para vocês uma reflexão a partir de Daniel, capítulo 1. Tem vários pontos que eu gostaria de pensar aqui, mas pelo menos existem alguns que eu acredito que valem a pena a gente pensar. Daniel 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes novos. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A pergunta é: por quê? O que havia de errado na comida de Nabucodonosor? O que havia de errado com a comida dos babilônios? Calvino, quando comenta essa passagem, é incrível. Ele começa exatamente pegando no ponto do versículo 2, quando Daniel faz questão de dizer que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Todo o governo está nas mãos do Senhor. E não foi Jeoaquim que perdeu a batalha, nem tampouco foi Nabucodonosor que conquistou Joaquim. A Bíblia diz que o Senhor, esse é o destaque, o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. É um ato divino entregar o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. A grande pergunta é: por quê?
Não apenas isso. Note que Deus permite não apenas que Jeoaquim seja entregue a Nabucodonosor, como Deus permite que Nabucodonosor afronte o templo de Deus e remova do templo de Deus utensílios, e levem esses utensílios para a terra da Babilônia e coloquem esses utensílios ao lado de outros utensílios que fazem parte do templo de seu Deus, provavelmente o Deus Marduk. A pergunta é: por quê? Qual é a estratégia de Nabucodonosor? O que Nabucodonosor queria quando, tomando de assalto os utensílios do templo, resolve trazer esses utensílios do templo e colocar ao lado das outras divindades de seu templo? A primeira coisa que Nabucodonosor queria com toda essa história não era outra senão provocar o esquecimento da singularidade de Deus. Simplesmente colocar Deus ao lado de outros deuses, como que dizendo: o Deus de vocês é apenas um dentre os muitos deuses que nós temos em nosso templo. O esquecimento da singularidade de Deus, de uma maneira de se conceber o culto a Deus, que o concebe de uma maneira singular, como Deus único e verdadeiro, como o verdadeiro Deus. Então a primeira estratégia de Nabucodonosor não foi outra, senão provocar no povo de Deus o esquecimento da singularidade de Deus. Uma segunda estratégia de Nabucodonosor é o esquecimento da própria realidade do cativeiro. Quando esses jovens são trazidos para viver sob os auspícios de Nabucodonosor, o que Nabucodonosor propõe? Uma receita diferente. Propõe um cardápio diferente, mas não é um cardápio ruim, é um cardápio bom, é um cardápio de primeira linha, é comida boa, é fartura e comida sempre presente. Como acreditar que se está num cativeiro quando se tem tudo do bom e do melhor, quando se tem comida? Não estou passando fome, pelo contrário, me deu comida. Deu coisa para eu comer, e não foi qualquer coisa para eu comer, me deu o melhor que eu tinha, o melhor que tinha para eu comer. No fundo, o que Nabucodonosor queria era que o povo, e agora em especial esses intelectuais do povo de Deus, esquecessem a realidade do cativeiro que eles estavam vivendo. Uma terceira estratégia de Nabucodonosor é o esquecimento da história pessoal com Deus. O que Nabucodonosor fez com o nome de cada um deles? A gente sabe que na tradição do povo de Deus, os nomes representam uma ligação histórica deles com Deus. E ele simplesmente troca nomes que fazem referência a Deus por nomes que fazem referência aos seus deuses. Ou seja, é provocar o esquecimento de sua história, que o seu nome, o seu próprio nome, a maneira como se é chamado, vai ser esquecido. Esquecer a experiência com Deus, esquecer a experiência da realidade vivida com Deus. E o que é interessante em toda essa história? Nabucodonosor escolhe apenas uma parte do povo, para fazer com que essa parte não tenha consciência do cativeiro, não tenha consciência do seu distanciamento de Deus, não tenha consciência
do seu esquecimento, de sua história, de sua experiência, de sua vida com Deus. E todas as vezes que aqueles que pensam, aqueles que estão lidando com o pensamento, são controlados pelo rei, eles já não conseguem mais falar em causa própria. Porque eles têm, como a gente costuma dizer, numa linguagem bem simplista, eles têm o rabo preso. Mas parece que Daniel tinha uma sabedoria que não poderia ser de outra ordem, senão da comunhão que ele tem com Deus. Ao ponto de perceber tudo isso e decidir não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus, novamente, Calvino chama a atenção para esse versículo, mostrando que Deus está por trás da história. Não dá para a gente ser o povo de Deus e não levar em consideração o fato de que o que está diante de nós, não está diante de nós, senão sob o governo de Deus, sob a providência divina. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenham medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais a esses 4 jovens. Deus deu sabedoria e inteligência. De onde vem a sabedoria e a inteligência deles? De Deus. Para conhecerem as Escrituras. Qual foi a sabedoria que Deus deu para ele? Qual foi a inteligência que Deus deu para eles? Uma sabedoria e uma inteligência. Para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Eu acredito que Deus dá sabedoria e inteligência para aqueles que nesse mundo estão aqui para glorificar a Deus na cultura e no lugar que Deus os colocou para influenciar e transmitir as verdades de Deus. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Note que eles serviram o rei sem ter que seguir o único caminho que Nabucodonosor tinha traçado para eles. Não existe apenas as ideologias como caminho para você honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus no serviço dos homens e dos governantes do nosso contexto, do mundo que a gente vive.
o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. A gente tem muito desafio, não? Talvez o primeiro desafio seja não comer as finas iguarias dos nossos tempos. Porque talvez aceitar as condições que nos são colocadas pela mentalidade deste mundo, talvez seja o fim da nossa influência, ou real possibilidade de influência no mundo que a gente vive hoje. É interessante que, ao mesmo tempo em que eles conseguem servir ao rei pelas vias que não são as vias do rei, ao mesmo tempo eles têm a consciência de que eles não podem servir ao rei fazendo do rei Deus. Tanto é que eles vão parar mais para frente numa fornalha. Por quê? Qual foi o motivo? Porque eles resolveram não se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Em algum momento a gente tem que ousar a pensar de uma maneira bíblica, a ter um hábito mental de pensar Deus como referência da nossa vida. Por isso que todas as vezes que cosmovisões tentam destruir a tua visão de mundo, pautada no Deus Criador, que são pautadas em Deus como a única referência salvadora desse mundo, todas as vezes que você negocia a visão bíblica de Deus, você não está negociando apenas uma ideia, você está negociando a única possibilidade que você poderia de fato influenciar nesse mundo. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o preço que a gente é capaz de pagar pelas convicções que o Evangelho planta em nosso coração e mente? Por que você acha que cristãos aceitavam ser lançados aos leões? Porque não conseguiam se curvar diante do Quírios, do imperador romano. Porque não era simplesmente uma baixadinha. Não era simplesmente: olha, eu só vou aqui curvar rapidinho e vou salvar minha vida e minha família. O que estava em jogo não era apenas uma ideia. O que estava em jogo era a sua ação no mundo, a sua capacidade de influenciar o mundo, porque de fato acredita naquilo pelo qual está dando a sua própria vida. Nós não temos mais um coliseu estraçalhando nossas grávidas, nossas crianças, nossos pastores. Mas você tem um coliseu do lado de fora, que pode pedir como preço, não o teu sangue, mas a tua mente. Basta você se curvar aos senhores desse mundo. Basta você se curvar a qualquer senhor que não seja Jesus. Por isso, qualquer promessa de felicidade que não esteja centrada no Evangelho de Cristo Jesus, comprometerá a tua mente em primeiro lugar. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite é: onde está o teu coração? É claro que o coração é o maior fabricante de ídolos. E a gente não precisa ouvir nem o Paulison, nem ouvir o Doiverd, nem ouvir o Tim Keller para saber disso. Basta a gente saber onde está o nosso coração. E alguém muito especial e fundamental para mim e para você
quando participou da cultura e do mundo que nós vivemos, deixou um grande ensino para a gente. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? Onde estiver o teu tesouro, você vai descobrir o teu coração. Onde está o tesouro do teu coração? Vamos orar um pouquinho? Eu queria convocar você a fazer dessa oração um momento, quiçá, de arrependimento, de confissão, de contrição. Talvez a gente possa sair daqui repensando como o nosso século, o presente século, tem militado para nos fazer esquecer da singularidade da obra de Cristo, nos fazer esquecer da realidade de peregrinos, de estrangeiros em terra estranha, que é a qualidade daquele que é chamado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, de entender que talvez esse universo, esse século, o presente século, tem militado para esquecermos não só a singularidade de Cristo, não somente a realidade do cativeiro e da situação que vivemos, mas talvez esquecer a nossa história com Deus, esquecer da nossa realidade de encontro com Deus, quando Ele nos encontrou nas trevas do nosso pensamento e da nossa caminhada. Talvez o primeiro passo para influenciar a nossa cultura seja relembrar o lugar de onde Jesus nos tirou. Seja relembrar que do lugar de onde Ele tirou, só Ele poderia te tirar. E que quando Ele te tirou desse lugar, Ele te ofereceu não mais uma ilusão, mas a realidade de uma vida que só vai prosperar e só vai alcançar a felicidade se tiver com o coração voltado exclusivamente para Deus. Pai querido, nos ajuda em nossa fraqueza, Pai. Nossa miopia. Às vezes a gente coloca a salvação nas ideologias, mas o Senhor está pedindo para que a gente faça algo mais profundo, que talvez a gente recorra à Tua revelação, à Tua palavra, para, tomando-a como paradigma da vida, decidir quais as melhores estratégias e os melhores caminhos de, ao nos envolvermos com nossa cultura, chegarmos à glorificação do Teu nome e à influência das verdades do Teu reino, do Teu evangelho no mundo que a gente vive. Que o Senhor nos ajude em nossa fraqueza, em nossa omissão, em nossa má ou imprecisa interpretação das Escrituras. Que o Senhor nos ajude a lidar com a nossa arrogância, a lidar com a nossa incapacidade de aceitar a pluralidade de ideias, a pluralidade de visões. Que o Senhor nos ajude a vivermos no mundo seguindo o modelo de Jesus, seguindo o modelo da palavra. Nos abençoe, Pai. Estamos em tempos de reflexão,
As eleições estão chegando no nosso país e talvez a gente esteja diante de uma grande oportunidade de repensar a nossa maneira de lidar com essa realidade. Que a gente seja capaz de ter a percepção do Senhor, como Daniel teve, sabedoria que veio do Senhor para entender a cultura do nosso país. E não sermos levados e escravizados por senhores que têm pés de barro. Que o Senhor nos ajude a curvar o nosso coração àquele que jamais poderá ser destruído e pelo qual toda a nossa vida está fundamentada. Que o Senhor nos ajude. Assim oramos, Senhor. Amém. Muito obrigado a todos. Agradeço pelo carinho desses dias, pelos amigos que a gente reencontra cada ida e vinda para cá. Agradeço professor, pastor, mestre, reitor, chanceler, Escola Charles Spurgeon, pastor Gadelha, tem sido um amigo, e o trabalho dessa escola tem sido um trabalho primoroso, mostrando que talvez a iniciativa de pessoas comprometidas com a palavra de Deus, ela possa contar com uma ajuda inesperada, que não é do governo, obviamente, mas é a ajuda que vem dos céus, a ajuda de Deus. Que Deus continue ajudando essa escola. Muito obrigado.